meus irmãos. Meu nome é Wagner, sou do SEAC, Centro Espírita Amigos no Caminho, aqui na Ilha do Governador. Que Jesus esteja sempre presente em nossas vidas. Hoje estaremos esclarecendo a questão 1009 do Livro dos Espíritos, quarta parte, capítulo 2, das penas e gozos futuros. A questão 1009 nos diz: assim, as penas impostas jamais o são por toda a eternidade. As respostas descritas nesse livro foram dadas por 4 espíritos que contribuíram e muito para a obra de Kardec: Santo Agostinho, Lamennais, Platão e, por fim, Paulo apóstolo. Vamos, então, direcionar nosso olhar para a resposta oportuna trazida pelo Paulo, o apóstolo. Vamos lê-la para depois ressaltar alguns pontos que eu escolhi, que são pontos, pelo menos para mim, mais notáveis, né? Então vamos lá. Gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Para atingi-lo, 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. 3 coisas lhe são opostas e contrárias: a ignorância, o ódio e a injustiça. Pois bem, digo-vos, em verdade, que mentis a estes princípios fundamentais, comprometendo a ideia de Deus, com o lhe exagerardes a severidade. Duplamente a comprometeis, deixando que no espírito da criatura penetre a suposição de que há nela mais clemência, mais virtude, amor e verdadeira justiça do que atribuís ao ser infinito. Destruís mesmo a ideia do inferno, tornando-o ridículo, inadmissível às vossas crenças, como é aos vossos corações o horrendo espetáculo das execuções, das fogueiras e das torturas da Idade Média. Porque, quando banida, se acha para sempre das legislações humanas e era das cegas represálias, é que esperais mantê-la no ideal. Ó, crede-me, crede-me, irmãos em Deus e em Jesus Cristo, crede-me, ou vos resignais a deixar que pereçam nas vossas mãos todos os vossos dogmas, de preferência a que se modifiquem, ou, então, vivificai-os, abrindo-os aos benfazejos e flúvios que os bons, nesse momento, derramam neles. A ideia do inferno, com as suas fornalhas ardentes, com as suas caldeiras a ferver, pôde ser tolerada, isto é, perdoável, num século de ferro. Porém, no século XIX, não passa de vão fantasma, próprio, quando muito, para amedrontar criancinhas em que estas, crescendo um pouco, logo deixam de crer. Se persistirdes nessa mitologia aterradora, engendrareis a incredulidade, mãe de toda desorganização social. Tremo, entrevendo toda uma ordem social abalada e a ruir sobre os seus fundamentos, por falta de sanção penal. Homens de fé, ardente e viva, vanguardeiros do dia da luz, mãos à obra, não para manter fábulas que envelheceram e se desacreditaram, mas para reavivar, revivificar a verdadeira sanção penal sobre formas condizentes com os vossos costumes, os vossos sentimentos e as luzes da vossa época. Quem é, com efeito, o culpado? É aquele que, por um desvio, por um falso movimento da alma,
se afasta do objetivo da criação, que consiste no culto harmonioso do belo, do bem, idealizados pelo arquétipo humano, pelo homem de Deus, por Jesus Cristo. Que é o castigo? A consequência natural derivada desse falso movimento, uma certa soma de dores necessária a desgostá-lo da sua deformidade, pela experimentação do sofrimento. O castigo é o aguilhão que estimula a alma, pela amargura, e se dobrar sobre si mesma e a buscar o ponto de salvação. O castigo só tem por fim a reabilitação, a redenção. Querê-lo eterno por uma falta não eterna é negar-lhe toda a razão de ser. Ó, em verdade vos digo: cessai de pôr em paralelo, na sua eternidade, o bem, essência do Criador, com o mal, essência da criatura. Fora criar uma penalidade injustificável. Afirmai, ao contrário, o abrandamento gradual dos castigos e das penas pelas transmigrações e consagreis a unidade divina, tendo unidos o sentimento e a razão. Paulo, o apóstolo. Então, meus irmãos, dentro dessa leitura, e como eu já tinha dito anteriormente, eu estou ressaltando alguns pontos que eu julgo mais notáveis dessa questão, né, dessa resposta. Então, vamos lá. Todos nós sabemos que o objetivo de todos é o aprimoramento, é a aproximação nossa de Deus. O conhecimento é o sentimento mais purificado da divindade única. Contudo, para isso, três coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência, como foi dito, né, por Paulo. A justiça é a nossa razão, o amor é o nosso sentimento e a ciência é o estudo necessário, oportuno, para que a gente possa compreender, refletir e chegar a essa transformação bendita que todos nós, mais cedo ou mais tarde, nós vamos conseguir. Para sermos coerentes com essas coisas, temos que trabalhar o nosso eu também, né? Jesus já dizia, né? Amar o próximo como a si mesmo. Estudar a doutrina, refletir sobre esse estudo e, por fim, praticar a justiça, o amor, a ciência, tudo direcionados para o bem. Como termos motivação para o nosso crescimento espiritual se nós admitirmos as penas eternas? Ou seja, iremos sofrer eternamente sem termos chance de aprender com os nossos próprios erros? Ora, se nós, como espíritos imperfeitos, perdoamos nossos filhos, se o próprio Jesus nos ensinou e ainda nos ensina, através da doutrina, que devemos perdoar sempre os nossos irmãos em falta conosco, como admitir um Deus perfeito, soberanamente justo e bom, onipotente, permitir que em suas leis o perdão não exista? Então, é um contrassenso. Se Deus ama a todos nós que somos filhos, né? Por que então punir eternamente? A ideia desse fogo eterno, né, que a gente leu, né, que está nessa questão, as penas eternas, né, temos que entender que é uma lenda, é uma história para se tentar amedrontar, amedrontar, né, aqueles que erram, tolhindo suas más ações, não por conhecimento de si mesmo ou das verdades refletidas, mas por temor a um Deus
primitivo e implacável. Essa ideia, meus irmãos, nos remete aos tempos da Idade Média, né? Que também foi falado, onde o fogo era uma das punições aos cristãos desobedientes às leis da igreja. Os tempos são outros. E ressaltando, né, os espíritos, ao abordarem, no caso aí Paulo, né, ele abordou essa questão no século XIX, nós já estamos no século XXI. Então, é muito mais coerente a ideia da lei de oportunidades, da lei de amor de Deus, né? Então, vamos nos aproximar das verdades e buscar o brilho de nossa luz, como disse Jesus, né? Nós temos que brilhar a nossa luz, nós temos que retirar para sempre esse homem velho que nos persegue durante anos, séculos, né? E perdoar sempre o nosso irmão. O amor, né, é a perfeição absoluta de Deus, né? Então, vamos todos ficar em paz e espero ter passado com tranquilidade, com clareza, esse ponto, essa resposta de Paulo. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, graças a Deus.